Hoje nós, dando continuidade sobre o Novembro Azul, nós vamos tomar um homem das Escrituras como exemplo para nós. E hoje decidimos falar sobre um personagem que com certeza já marcou a vida de muitos de vocês. Até mesmo quando criança, né? Quem aqui já não, por exemplo, na sua infância, não cantou a musiquinha lá do Rei Davi? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Eu danço como o Rei Davi. Eu danço como o Rei Davi. Você já cantou isso aí quando era criança? Já pulou? Amém. Então, o rei Davi, gente, ele viveu há 3.000 anos atrás. É muito tempo. 3.000 anos atrás, gente, é muito tempo. Mas este homem continua nos influenciando, né? Porque foi um homem escolhido por Deus. E a sua história está registrada no livro de 1 Samuel, 2 Samuel. Nós vamos encontrar a história do rei Davi, ali nas crônicas também é mencionado, no Novo Testamento, em Atos, Davi é mencionado, em várias partes da Bíblia, o rei Davi, ele é mencionado. Então, existe algo, eu creio que existe algo na vida desse homem, que nós podemos, como homens, como crentes, aprender com ele. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, abra os olhos do nosso entendimento, fala conosco. Fala de forma, Senhor, inconfundível. Que a Tua palavra gere transformação nas nossas vidas, gere mudança. Para o louvor da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, pode passar o primeiro slide, por favor? O homem segundo o coração de Deus. Você sabia que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Isso quer dizer que Deus o escolheu. Ele é o homem segundo o coração de Deus. E a gente encontra essa passagem tanto em Samuel como em Atos 13. Atos 13 vai repetir o que está lá em Samuel 13. E aí não tem como você esquecer, porque é 1 Samuel 13, verso 22, aliás, verso 14, e Atos 13, 22. É o mesmo número. Então vocês não esquecem mais. Onde é que eu encontro a passagem que diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus? 1 Samuel 13 e Atos 13 dizem isso. O que está escrito? Mas agora seu reinado não permanecerá. Deus falando sobre Saul, o rei anterior a Davi. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou como líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. O profeta Samuel, ele vai chegar para Saul e vai dizer assim, ó, Deus já escolheu um homem segundo o coração dele, porque você foi reprovado. Deus escolheu alguém segundo a sua vontade, um homem segundo o seu coração. Atos vai repetir isso. O que está escrito em Atos? Agora é com vocês, vamos lá? Depois de rejeitar... vocês estão muito fraquinhos. Jesus dos crentes, ajuda esses crentes, Jesus. Vamos lá. Depois de rejeitar... Eita glória! Amém? Encontrei a Davi, homem segundo o meu coração. Ele vai fazer tudo segundo a minha vontade, de acordo toda a minha vontade. Eu encontrei a Davi. Então, o que há nesse Davi? O que foi que Deus encontrou? Por que Deus, né, chamou a Davi? Vamos lá então para o nosso próximo slide. O que significa ser alguém segundo o coração de Deus? Nós podemos ver pela vida do próprio Davi que isso não significa ser perfeito, mas é ser alguém que ama a presença do Senhor mais que qualquer outra coisa. Gente, ser alguém segundo o coração de Deus não significa ser alguém perfeito, mas significa que é alguém, mesmo no escuro eu consigo ver quando você desvia seu olho.
Então mantém teus olhos aqui, tá certo? Para o diabo não roubar a palavra do teu coração. O que acontece? Diz o quê? Não significa que Davi era perfeito, porque Deus não está procurando isso, mas Deus está procurando pessoas que amem a sua presença mais do que qualquer outra coisa. Alguém que traz as marcas da humildade, sinceridade, obediência, um desejo de agradar a Deus, mesmo que isso lhe exija alto preço. Então, se eu quero ser um homem, uma mulher, uma pessoa que agrada ao Senhor, eu preciso ter a Deus como meu bem mais precioso. O bem mais precioso. Tem uma canção que diz: és minha vida, Jesus, és meu abrigo. Abrigo? E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Gente, sem Deus não tem valor na vida. A vida perde o valor, a vida perde o sentido. Davi compreendia isso. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele compreendeu que o bem maior que alguém pode possuir é a presença de Deus. Ele compreendeu que o que ele tinha de mais precioso não era ele ser rei, não era ele ter uma coroa sobre a cabeça. Você já imaginou? Alguém que tem uma coroa sobre a cabeça, mas mesmo assim, a riqueza, a influência, o status, a posição, não corrompeu. Ele entendeu que o que era mais precioso era o fato dele pertencer a Deus. Como ele vai dizer no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Eu sou ovelhinha do Senhor, Deus é o meu pastor. Então ser alguém segundo o coração de Deus é alguém que busca a Deus, que ama a Deus mais do que qualquer outra coisa. Alguém que tem marcas de humildade, sinceridade, obediência, um desejo de agradar a Deus. Davi não era perfeito, vocês conhecem a história de Davi, mas ele tinha esse desejo. E Deus diz: encontrei a Davi, um homem segundo o meu coração, ele vai cumprir a minha vontade, ele vai fazer o meu propósito. Próximo. Vivendo a fé quando ninguém te observa. Davi, ele era alguém também, um homem, que ele vivia a fé que é exercida no secreto, a fé que não é exercida em público. Às vezes as pessoas querem apenas demonstrar fé em público. Isso não é a verdadeira fé, é show, é espetáculo. Mas Davi, ele estava exercitando a sua verdadeira fé. E Deus viu a Davi quando ele ainda estava tomando conta das ovelhas, tomando conta lá no pasto, que o pai designou para ele tomar conta das ovelhas. Em um mundo midiático, onde as ações são incentivadas por aprovação popular, agir em fé sem plateia demonstra a quem nós queremos realmente agradar. Deu para entender isso aí? Eu achei interessante essa frase. Fui eu mesmo que escrevi, viu? Não fui a IA, não. Mas, por que, pastor? Porque hoje, gente, é muito fácil você postar para ganhar likes. Você postar para ter aprovação popular. Mas quando você faz coisas e não tem plateia, a sua consciência sabe, a única pessoa que está me vendo aqui é Deus. Mas mesmo assim, eu vou agir corretamente. Você começa a entender por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque no secreto, ele era alguém que agradava a Deus. Eu pergunto a você, no secreto, você é alguém que agrada a Deus? Quando ninguém te vê, há temor de Deus no teu coração? Você quer fazer o seu melhor? Ou o que te motiva a fazer o melhor são os olhos dos outros, a aprovação dos outros, o aplauso dos outros. Ah, o pessoal está me vendo, deixa eu fazer bonito aqui que está todo mundo me vendo. Quando ninguém via, Davi arriscou a vida dele para salvar uma ovelha. Ele foi lutar contra urso, contra leão. Ele foi lutar contra animais ferozes para salvar uma ovelha quando ninguém via. E eu creio que isso tocou o coração de Deus. Porque se alguém é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Se quando ninguém te vê,
Você é fiel, Deus, Ele pode confiar em você para colocar você em outras posições. Porque Deus primeiro te dá coisas pequenas para você fazer. Para que você seja aprovado nessas coisas pequenas. Tem muitas pessoas que querem um holofote, aí só querem coisas grandes. Querem coisas grandes. Ah, não! Eu conheci um rapaz, ainda na minha juventude lá em Aracaju, que ele dizia que Deus não tinha chamado ele para pregar para uma pessoa. Ele dizia que o ministério dele era para pregar para multidões. Então ele não pregava para uma pessoa só. Gente, quem não serve para pregar para uma pessoa, não serve para pregar para multidões. Imagina só, Jesus, o Filho de Deus, ele para o ministério dele para pregar para uma mulher samaritana, lá no poço de Jacó, em Samaria, em Sicar. Ele parou para falar para uma mulher. Você está compreendendo? Se você é fiel no oculto, no secreto, no pequeno, quando ninguém lhe vê, você está demonstrando que a sua plateia, quem você realmente deseja agradar, é o Senhor. Se você é movido só pelo que os outros, os aplausos dos outros, você não serve a Deus, você está servindo a homens. Você está servindo a homens. Então nós temos que decidir, a quem que eu quero servir? Davi decidiu, eu quero servir ao Senhor. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Que o Senhor esteja com você. Você percebe que Davi dá um testemunho para Saul. Ele diz, eu enfrentei o urso, eu enfrentei o leão. Lá atrás, quando ninguém me via, só que o Deus que me deu vitória lá, Ele vai me dar vitória agora. O Deus que me deu vitória no secreto, vai me dar vitória no público. Quando eu estava sem ninguém me ver, eu obtive vitória. E agora, quando eu preciso me expor, eu também vou obter vitória. Porque eu sou alguém que trabalha a vitória no secreto. Então, o homem segundo o coração de Deus, a pessoa que agrada a Deus, é aquela que vence as batalhas do secreto, quando ninguém vê. Você vai ter ousadia e intrepidez, porque você já venceu lá atrás. Você tem testemunho, você tem palavra de Deus, você tem promessa de Deus, você tem confiança. Amém? O exército de Israel, todo mundo tremendo de medo. Todo mundo com medo, até Saul, o grande rei, Saul, com medo. Os irmãos de Davi, o Eliabe, o Simei. A Bíblia diz que Davi era o menorzinho da turma. Era o menor. Imagina lá o Eliabe lá com 1,90 m de altura, um homenzarrão, com medo do Golias. Mas Davi estava com coragem. Davi não tinha medo. Por quê? Porque ele já tinha enfrentado leões, já tinha enfrentado urso, e ele sabia que Deus dava vitória. Amém? O homem que agrada a Deus, ele trava suas batalhas secretas, ele obtém vitória, e ele vai expor isso também em público. Amém. Próximo. Um homem de fé. O que diz Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou falar sem microfone. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível. Você precisa crer em Deus. Se você quer ser alguém que agrada a Deus, se você quer ser alguém que é segundo o coração de Deus, você precisa ser alguém de fé. Pastor, o que é alguém de fé? É alguém que sabe porque sabe, não sabe como sabe, mas sabe que Deus é fiel, que Deus é poderoso, que Deus é com Ele. Amém? Eu preciso. Chegou o gigante, está lá todo mundo, ai meu Deus do céu, olha o tamanho do gigante, quase 3 metros de altura. E Davi disse, agora que é bom, que quero ver errar a testa dessa, uma testa desse tamanho, como é que eu vou errar? Davi estava olhando para o tamanho da testa do gigante. Enquanto os outros estavam olhando o tamanho dele, Davi diz, agora eu não erro.
Amém? Então, se você quer agradar a Deus, você precisa ser, pastor, mas eu não tenho essa fé. Pastor, eu me amedronto até com tudo, pastor. Se eu ouço um rasga mortalha, que o pessoal chama, aquelas, é coruja, né? É coruja. Vocês não conhecem? Que passa a ser, aí ai meu Deus do céu, alguém vai morrer. Né? Pastor, eu morro de medo de tudo. Gente, você é crente ou você é uma casca de jaca? Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de tudo. Você entendeu? Pastor, mas eu encontrei um sapo com a boca amarrada, costurada. Vai lá e descostura a boca do sapo, deixa o sapo ir embora, gente. Amém? Para de ter tanto medo de tudo. A Bíblia diz o seguinte, 1 João, diz assim, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Tem gente que acha o contrário, tem gente que acha que o maior está no mundo. Não, maior é quem está em vós do que o que está no mundo. Veja o que foi que Davi falou, 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Olha só a linguagem de quem crê. Olha só a linguagem de alguém que tem fé. Ele disse, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Amém? Gente, isso é linguagem de fé. Davi está dizendo, quem esse cara está pensando que é? Quem esse Golias está pensando que é? Ele não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus. Ele não tem aliança com Deus. Quem ele está pensando que é? Eu tenho aliança com Deus. Quando Davi diz assim, quem é esse incircunciso? Ele estava dizendo, ele não tem aliança com Deus. E eu tenho aliança. O segredo de Davi estava em saber que ele tinha aliança com Deus. Golias não tinha aliança com Deus. Então, quando eu creio, quando eu sou alguém de fé, eu tenho uma linguagem de fé. Você percebe se você é alguém que tem fé pela linguagem, pelo aquilo que sai da sua boca. Tem pessoas que você senta para conversar e você diz, misericórdia. Misericórdia, você não sai bem. A pessoa abre a boca só para falar desgraça, só para falar dificuldade. Davi abre a boca e diz assim, quem que ele está pensando que ele é? Se Davi era o menorzinho da turma, ele era do FBI. Pastor, o que é FBI? FBI é Federação dos Baixinhos Invocados. Nosso irmão Arisson faz parte, cadê o Arisson? É a Federação dos Baixinhos Invocados. Davi diz, quem que ele está pensando que é? Esse gigante, eu vou lá, eu vou derrubar ele. E todo baixinho é invocado mesmo, né? Vocês conhecem o baixinho invocado? Né? Davi era assim, e ele creu. E ele tinha uma linguagem de fé. Ele tinha uma linguagem. A Débora está ali, né? Ela vai me entregar depois para o marido dela. Vai contar para ele. Amém? Mas isso é linguagem de fé, queridos. Então, ele era um homem de fé. Ele é o homem que agrada a Deus. Se eu quero ser um homem que agrada a Deus, eu preciso ter essa linguagem. Eu preciso ter essa vivência. Experimentar isso. Como é que vem fé? Abrindo um parênteses aqui, como é que eu cresço em fé? Como é que eu recebo fé? Romanos capítulo 10 diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mirelle estava dizendo, acho que foi Mirelle e Amanda, cadê a Amanda? Está aqui? Amanda, é Amanda, né? Não, Amanda não, Manuela. Cadê Manuela? Está aqui? Ok, vamos lá. Ela ali. Não, Mirelle não, gente. Mirelle e Manuela. Elas estavam conversando, dizendo que pela manhã o pessoal agora só tem um tal de, eu não sei que é café com Deus. Café com Deus Pai. Gente, tudo é bom. Eu não conheço, não estou criticando aqui, mas o que eu quero dizer, eu não conheço em si o programa. O que eu quero dizer é o seguinte, que nada
pode substituir a palavra de Deus. Nada pode substituir a palavra de Deus. Tem gente que acha que é suficiente pegar um programa e ouvir uma palavra. Tem gente que acha que é suficiente. Não é suficiente. Você precisa ter a disciplina de pegar a sua Bíblia, abrir e ler. De preferência a Bíblia de papel. Essa é a raiz. Pastor, eu só leio no celular. Qual o problema de ler no celular? Não é pecado em si mesmo. Sabe qual é a questão? É porque no celular é um lugar onde você faz as suas aplicações, você faz as suas transações de banco. Celular é onde você tem as suas redes sociais. Celular é onde você tem os seus joguinhos. Celular é onde você tem um monte de coisa. E tem também a Bíblia. Então, a Bíblia no seu celular é só mais um aplicativo. Você está entendendo? A Bíblia no seu celular é apenas mais um aplicativo no seu celular. Mas quando você pega a Bíblia papel, ela não é mais um aplicativo, ela é a Bíblia. Amém? É por isso que eu incentivo você, pega a Bíblia, usa a Bíblia, vai ler na Bíblia. Vai ler na Bíblia. Leia a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você começa a ler a Bíblia, Salmo 27. O que é que diz o Salmo 27? Alguém sabe? Deve ter algum crente que sabe aqui, o Salmo 27, verso 1. Oi? Eita glória, tem crente que lê a Bíblia aqui, está vendo aí? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo, a quem recearei? Quando os malvados inimigos vieram contra mim, gente, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Eu começo a ler a palavra de Deus e Deus vai gerando fé no meu coração. Eu começo a ler o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu estou habitando aonde? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Tem lugar mais seguro, tem lugar melhor para se estar? E como é que eu adquiro essa fé? Lendo a palavra de Deus. Tudo mais. Não há limites para se escrever livros. Não há limites. Existem milhares de livros. Você que são mais pessoas que compram um livro e não lê, coloca na estante? Só compra livro só para colocar na estante? A Bíblia não é assim. A Bíblia não é para você comprar e deixar aberta no Salmo 91, Salmo 23 na sua estante. A Bíblia é para você ler diariamente. Fecha parênteses, vamos lá. Próximo. Ele era um adorador por excelência. Você sabe quantos salmos nós temos na Bíblia? 150, exatamente. Cerca de 73, 74, 73 salmos na Bíblia foram escritos por Davi. Que coisa linda. O cara é rei, o cara é guerreiro e é poeta. Ele escreve. Eita, que varão, glória. Eita, isso aqui é varão, hein, solteiras? O cara é guerreiro, ó. Cara macho alfa. Guerreiro. Escrevendo a palavra, poeta. Eita glória. 73 salmos, pelo menos, foram escritos por ele, o rei Davi. Olha o que é que ele escreve no Salmo 63. Que coisa linda. Ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco. Como é que eu te busco? Eu te busco assim: Deus, hoje eu vou... Senhor, hoje não estou nem afim muito mais. É assim que ele busca? Ele disse: eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta, sem água. Quero fazer o quê? Contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Uau, dê uma salva de palmas do Senhor. Eu sei que essa música, eu acho que vocês não conhecem, mas tem uma música que diz assim: ó Deus, meu Deus, de madrugada te buscarei, pois a minha alma tem sede de ti.
Ninguém conhece aqui, né? Não é possível que vocês conheçam. Tá vendo aí? Ganhei, né? Ninguém conhece. Não, tem mesmo. Mas Davi era alguém que era sedento por Deus. Ele era um adorador. Gente, alguém que diz assim, ó, Senhor, Tu és meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede. Lembrando da pregação de domingo, Isaías 55, a Bíblia diz o quê? Ó, vós que tendes sede, vinde às águas. Você sabe, a pessoa que Deus dá um sorriso enorme, são pessoas sedentas, são pessoas famintas, tem pessoas que têm fome e sede. Casa de vó é casa muito boa de se estar, né? E aquelas vós que não tem mais o que fazer, a vida delas é cuidar de neto, os netos chegam, elas já preparam aquele banquete, preparam aquela comida, e diz para o netinho, senta aí, vai comer. Coisa boa é você fazer comida para quem tem fome. Para quem tem fome. Dá até prazer para quem cozinha, né? Ah, deixa eu fazer aqui porque alguém vai chegar. Então a pessoa vai lá, está o banquete pronto. Você sabe que Deus tem uma mesa preparada? Quem deu glória? Eu sabia que tinha sido Radassa. Só podia ter sido Radassa. Você sabe que tem na Bíblia um versículo que o pessoal, né, que gosta de comer, ama. A Bíblia diz que lá no céu nós estaremos sentados à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Oh, glória! No céu vai ter banquete, amém? Porque toda reunião de crente tem que ter comida, não é? Reunião boa é reunião com comida, onde você conversa, onde você come, não é assim? Gente, no céu vai ter comida também. É? Glória a Deus. Então Davi, ele é esse adorador. Ele quer Deus, ele busca com intensidade. Tem gente que vem para a igreja e diz, eu não sei, eu já não quero mais, não estou a fim de ir para a igreja hoje não. Gente, quando eu me converti, eu ia na igreja no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, domingo, eu estava toda hora buscando o Senhor. E quando não tinha nada, eu ia de madrugada fazer vigília. Ó Deus, parecia Salmo 63. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Isso é alguém que vai adorar a Deus verdadeiramente, sabe? É alguém que está sedento, que quer a presença de Deus. É por isso que Davi ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele tem sede, ele tem fome. Tem gente que dá raiva. Quero não. Pense da raiva, você tem um colega, assim, por exemplo, que faz regime, faz dieta, aí tirou açúcar, tirou isso, tirou aquilo. Aí você fala, quero não como não, isso e aquilo. Vocês estão entendendo? Não faz raiva? Cheio de cri-cri, né, Samuel? Cheio de cri-cri, não sei o que, isso e aquilo outro. Não, legal é você ter aquele amigo que você diz, opa, eita, gostoso, vamos comer. Deus quer pessoas que sentem à mesa e comam na presença dEle. Amém? Próximo. Diga comigo, quem é bom em desculpas, é o quê? Em quê? Diga para o seu vizinho, quem é bom em desculpas, é péssimo em arrependimento. Você conhece gente que é bom em desculpas? Você conhece aquele funcionário que é bom em desculpas? Tudo dá desculpa, tudo dá desculpa, tudo dá desculpa. Davi, ele não ficava dando desculpas. Quando ele estava errado, ele disse, pisei na bola. Fiz besteira, errei. Tem gente que tem uma necessidade tão grande de estar dando desculpa, né? Para não quebrar a imagem dela. Porque ela faz de si um pedestal, ela coloca sobre si um pedestal. Não, eu fiz isso, mas é por quê? Não, por que não? Porque você pisou na bola, você fez besteira. Eu disse a vocês que Davi não era perfeito, mas ele não ficava dando desculpas para o erro dele. Quando ele pisou na bola, fez besteira, Natanzinho, um profeta, eu não sei, eu acho que foi por medo, porque naquela época os governantes, quando não gostavam do profeta, mandavam matar ou botar na cadeia. Aí o profeta Natan chega para Davi e diz, Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha um homem rico com muitas ovelhas, muitas e muitas, e vizinho a ele morava um homem que só tinha uma ovelhinha,
E esse homem rico um dia teve um desejo, ele queria comer uma ovelha, chegou um convidado na casa dele, e ao invés dele mandar matar uma das suas ovelhas, ele tomou a ovelhinha que o vizinho tinha. O vizinho criava como filho aquela ovelhinha dele, e ele tomou e matou. Davi se encheu de ódio e disse: quem é esse homem? Esse homem deve morrer. Ele deve pagar 5 vezes mais pela ovelha que ele roubou. Ele deve... E aí ele começou, né? Gente, como é bom a gente apontar para o erro dos outros, né? Falar, justificar, ser juiz. Aí o Natan, ô Davi, mas tem uma coisa. Esse homem é você. Você é esse homem. Gente, eu queria estar lá com uma câmera para filmar a cara do Davi. Sabe o que Davi fez? Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Uau! Eu acho que lá no céu, o demônio tinha pedido licença, diz: eu preciso estar do lado de Deus, porque eu vou acusar Davi na hora. Eu vou dizer: está vendo aí, Davi? Encobrindo os pecados dele, escondendo o pecado dele. Olha aí, Davi. E aí quando Natan confronta Davi, ao invés de Davi encobrir, dar desculpas, ele diz assim: eu pisei na bola, eu pequei contra o Senhor. Gente, que coisa linda você admitir seus erros. Como é importante, como é bonito você admitir erros. Você só cresce se você admitir suas falhas. Você só cresce quando você é confrontado e você permite que esse confronto traga cura. Traga cura. Não é alguém como Saul, ou às vezes pessoas que fazem assim: a Bíblia diz isso, mas ninguém está no meu lugar. Sabe? A Bíblia, eu sei que a Bíblia diz isso, mas ninguém está no meu lugar. Então a pessoa está dizendo: a Bíblia tem razão, mas existe uma exceção, porque na minha situação é diferente. A pessoa está dando uma desculpa, dizendo que a situação dela está acima do que Deus falou, está acima da palavra. Eu fiz isso, mas é porque eu estava com raiva. Eu fiz isso, mas é porque eu estava muito isso. Eu fiz isso. E aí ele começa a dar desculpas. Pessoas assim, queridos, elas não crescem, não desenvolvem, não amadurecem. Se você quer crescer, se você quer ser alguém segundo o coração de Deus, você precisa admitir suas falhas, admitir erros, porque todos nós temos isso, todos nós passamos por essas circunstâncias. Não encubra, não esconda, não coloque panos quentes, não coloque debaixo do tapete. Se Deus te confronta, diga: é sim, Deus, é errado, isso aqui eu estou fazendo besteira. Eu não devia ter feito isso e eu fiz, me perdoe. E quando você faz isso, os céus te aplaudem, porque você recebe cura e libertação. Amém? Você recebe cura e libertação. O que foi que Natan disse? Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Era para Davi ter morrido, porque ele mesmo pronunciou a sentença. Davi mesmo disse que o homem que fez tal coisa deveria morrer. Então a palavra do rei é: quem fez isso deve morrer. Então havia uma sentença de morte, mas a sentença de morte foi anulada por causa do verdadeiro arrependimento, e porque ele confessou o pecado. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se Davi encobrisse, ou se ele ficasse dando desculpas, ele seria rejeitado, como Saul foi rejeitado. Saul foi rejeitado por isso, porque ele, ao invés de assumir seus erros, ele ficou culpando outras pessoas. Ele culpou os soldados dele, em vez de ele assumir a culpa dele. Próximo. Então não esqueçam isso: quem é bom de desculpas é ruim em arrependimento. O maior valor
do homem segundo o coração de Deus. Qual é o maior valor? Compreender que Deus é o nosso patrimônio, é o nosso maior patrimônio, revela onde está nosso coração. Nada se compara a Ele. A Ele quem? A Deus. Então, o homem segundo o coração de Deus é aquele que compreende que Deus é seu maior patrimônio. Davi, no Salmo 51, ele faz uma oração a Deus. Ele pecou, e aí ele vai fazer uma oração a Deus. Ele diz assim para o Senhor: não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Espírito voluntário. Amém? As pessoas dizem, não tem voluntário na Bíblia. Cara, que tem o espírito voluntário, é o voluntário. E nós queremos na igreja pessoas que têm esse espírito voluntário. Né? Está precisando disso aqui, eu quero com o espírito voluntário, vou fazer, eu quero agradar o Senhor, mesmo que os homens não me vejam, mas eu quero servir ao Senhor. Davi disse: Senhor, não me lance, Senhor, faz qualquer coisa, só não me lance da tua presença, eu quero continuar na tua presença, não me lança, porque a pior coisa que pode acontecer com alguém é ser lançado da presença do Senhor. E ele diz: não retire de mim o teu espírito. Davi sabia que Samuel havia recebido a unção. Samuel tinha o Espírito. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apartou de Saul, aliás. Saul tinha o Espírito, mas o Espírito do Senhor se apartou de Saul e um demônio começou a atormentar a Saul. Davi disse: Senhor, não tira de mim o Espírito Santo não. Eu quero estar na tua presença. O que Davi era, gente? O que Davi era? Ele era o quê? Qual a posição dele em Israel? Ele era rei. Você viu ele em algum momento aí pedindo: Senhor, não tira o meu reino? Você viu ele pedindo: Senhor, não tira a minha coroa? Ele não pediu a Deus: Senhor, não tira o meu reino, Senhor, não tira a minha coroa. O que foi que ele pediu? Deus, não me lance da tua presença, não tira o teu espírito de mim. É a coisa mais preciosa que eu tenho, Senhor. Eu posso perder o reino, eu posso perder a coroa, eu só não quero perder a tua presença. Não tira de mim, Senhor. É o meu maior patrimônio. Então o homem segundo o coração de Deus, o crente segundo o coração de Deus, ele entende, querido, seu maior patrimônio não é carro, seu maior patrimônio não é conta no banco, seu maior patrimônio, querido, é você ter teu nome escrito no livro da vida. Nem mesmo os dons que você possui, nem mesmo a autoridade para expulsar demônio. Eu tenho autoridade para expulsar demônio. Tem muita gente que expulsa demônio e vai para o inferno, Sérgio, você sabia disso? Jesus disse: muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei, Senhor, em teu nome eu fiz isso. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Jesus disse: não fiquem alegres porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. O nome está lá escrito nos céus. Você pertence a Deus e Deus pertence a você. Você carrega o nome de Deus e Deus carrega o seu nome. Pastor, que história é essa que Deus carrega o meu nome? Vocês nunca leram na Bíblia como Deus é chamado lá no Antigo Testamento? Um dos primeiros nomes que Deus é chamado lá no Antigo Testamento: Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus foi adicionando o nome daqueles com quem ele tinha aliança. Deus adicionou o nome daqueles com quem ele tinha aliança. Não é assim? A mulher casa e ela adiciona o nome do marido. A Daiane é Carmo, do Carmo também? Do Carmo. De onde é que você arrumou esse do Carmo, minha filha? Do marido. Do marido. Olha aí, tá vendo aí? Ela pegou o nome do marido. Deus, ele quer pegar o seu nome. Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Do Elias, da Ívina, do Antônio, da Maria, da Josefa, do Sid Clay, da Noêmia, da Sandra. Gente, pastor, que nome grande é esse de Deus?
Vocês nunca aprenderam o nome de Dom Pedro? Alguém aprendeu? Alguém lembra aqui o nome de Dom Pedro? Ninguém lembra, né? Eu também não lembro não, gente. É nome demais. Mas quanto mais nobre, mais nome a pessoa tinha, né? Era de Bragança, Orleans, não sei o que, isso e aquilo. É tanto nome. 17 nomes? Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonçalves, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança, Bourbon da França, Bourbon. Esse é o nome do garoto. Você imagina para assinar isso na escritura. Você imagina, é por isso que aquelas crianças daquela época com 6 anos já estavam alfabetizados. Com 6 anos, porque só para escrever o nome você já escrevia a carta, a redação. É uma redação. Deus, Ele adicionou o seu nome. Se você tem uma aliança com Deus, no nome de Deus está o seu nome. Porque acima de Dom Pedro, acima de qualquer rei da terra, está o Senhor do universo. E Ele adicionou o teu nome no nome dEle. Por isso também que eu posso dizer, eu sou Sid Clay de Deus. Ele é o meu Deus. Elias disse, Senhor, para que todos saibam que Tu és Deus e eu sou Teu servo. Eu sou Teu servo, eu sou Teu, Senhor. Amém? Então nosso maior patrimônio é Deus. Pode passar. Não buscava vingança, seu coração era limpo. Tem uma coisa que a gente precisa bater muito forte, gente. Pastor, onde é o lugar mais sagrado da terra? É lá em Aparecida, lá em São Paulo? Para os católicos, eles poderiam pensar, pastor, é lá como é o nome lá? No templo lá de Aparecida, né? No santuário de Aparecida. Na Basílica de Aparecida. Não, não é lá. Pastor, é em São Paulo, lá no Brás, lá no Templo de Salomão. Também não é. Pastor, é em Jerusalém, em alguma sinagoga de lá, ou então no Muro das Lamentações. Também não é. E onde é o lugar mais sagrado da terra, pastor? O lugar mais sagrado da terra é no seu coração. Esse lugar é tão sagrado, querido, que você não pode deixar que nada contamine o seu coração, porque esse lugar é sagrado. E o que o diabo tenta fazer? O diabo tenta fazer com que nos relacionamentos que você tem, você guarde raiva, rancor, mágoa, ressentimento, inveja, ódio das pessoas. Quando você faz isso, o que acontece? Você contamina o seu coração. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios, de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procede o quê, queridos? As saídas da vida, todas as decisões da vida, tudo, uma oferta de louvor que você traz do Senhor, uma oferta financeira que você traz, a leitura da palavra, tudo que você faz vai proceder do teu coração. Mas se o teu coração está contaminado, tudo que você fizer vai estar o quê? Contaminado. Contaminado. Então, o perigo é contaminar o coração. E circunstâncias vêm para contaminar o coração. Então, o homem segundo o coração de Deus é aquele que entende, eu não posso deixar que meu coração seja contaminado. Pessoas vão te magoar, pessoas vão te ferir, pessoas vão te trair, pessoas vão fazer um monte de coisa. Mas não importa o que elas fizeram, o que importa é o que você vai fazer. Deixa eu dizer uma coisa, tem muita gente dando desculpa, dizendo, eu sou assim porque fulano me feriu, eu sou assim porque Beltrano me feriu. Você não pode impedir que as pessoas façam alguma coisa, mas você pode decidir o que você vai fazer. Você pode decidir se você vai ficar magoado, ferido, rancoroso, cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento. Davi não tinha controle sobre Saul. O Saul ficou encapetado. Saul ficou encapetado e queria matar Davi a todo custo. Ele queria matar. Você já imaginou alguém que olha para você e diz assim, não fui com sua cara. Já imaginou? Pastor,
E tem crente, meu Deus do céu, crente tem que crescer, gente, crente. Pastor, ele não foi com a minha cara. Ah, gente, tenha paciência. Deixa eu dizer um segredo, nem todo mundo vai gostar de você. Tem gente que vai gostar de você, vai dizer, e não fica com a sua cara. Se eu puder, eu vou lhe prejudicar. Se eu puder, eu vou lhe fazer mal. Quem está entendendo? O que você faz? Vai para casa. Não, querido. Você crê em Deus. Você crê que maior que está dentro de você do que aquilo que está no mundo. E aí o que você faz? O que você faz? Esse o que significa esse Destar. Você me paga. Vou dar na mesma. Quando eu tiver oportunidade, vou dar uma rasteira. Ah, tá pensando que vai dar em minha rasteira? Pois quando tiver oportunidade, eu é que vou dar rasteira. Vou entregar. Você está entendendo? O que está demonstrando? Que tanto um como o outro não vale nada. A Bíblia diz que o mal procede de pessoas más. O mal procede de pessoas más. Se você não é mal, como é que está saindo maldade de você? Ah, pastor, mas se eu não for mal com ele, se eu não fizer... A Bíblia diz que Deus é vingador. Querido, Deus é o vingador. Não é você que é o vingador. Você não é o The Avengers. Você não é quem é do The Avengers? O Hulk, o Capitão América. Você não é nenhum desses vingadores. Quem? Homem de Ferro. Ah, Viúva Negra. Você não é a Viúva Negra. Você não é nenhum desses vingadores. Vocês estão entendendo? Quem é o vingador? Deus. O Saul queria fazer o que com Davi? Matar. Olha que coisa linda está escrito. Então disse a seus soldados, que o Senhor livre de fazer o mal, de fazer tal coisa a meu Senhor. Davi falando para os soldados dele, porque os soldados disseram para Davi, Davi, Saul entrou na caverna, está lá aliviando o ventre, olha que expressão bonita a Bíblia usa, né? Aliviando o ventre, aprenda, viu? Tem gente que fala, ele foi fazer, né? Aprenda a falar, foi aliviar o ventre, o Saul, está lá no fundo da caverna, Davi lá atrás dele, e o cara despreparado, olha. Davi teve a oportunidade de acabar com o cidadão, o soldado pega e diz assim, Davi, Deus entregou nas tuas mãos, Davi disse, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Deus me livre, eu não vou fazer mal não, que o Senhor me livre. Davi fez um pedido a Deus, disse para Deus, Deus me livra de fazer mal, eu não quero não. Tem gente que está pedindo a Deus a oportunidade de fazer mal. Que coração é esse, querido? Você quer se vingar? Você quer ser o vingador? Cuidado com Thanos. Amém? Continuando. Olha o que Saul diz. Agora é o próprio Saul falando. Aqui é Saul dizendo. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos. Mas você não me matou. O próprio Saul ficou admirado. Quando você trata bem alguém que te faz mal, essa pessoa mesma, ela vai ficar admirada. Essa pessoa mesmo vai ficar admirada. Você está entendendo? Ela mesmo vai se admirar. Porque ela vai perceber, poxa, eu estava armando, estava planejando, a pessoa teve oportunidade e ela não fez o que eu pensei que ela faria. Quando Saul se pergunta, quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir livre, sem lhe fazer mal, deixa ir sem lhe fazer mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje.
agora eu tenho certeza que você será rei, e que o reino de Israel será firmado em suas mãos. O que Saul fez? Abençoou Davi. O próprio inimigo abençoou a Davi. Você quer ser abençoado pelos seus inimigos? Você quer que até seus inimigos te abençoem? Não guarde rancor, não guarde vingança, não contamine o seu coração. O próprio Saul abriu a boca e disse: Davi, você é incrível, não tem ninguém como você. Quem é que encontra o inimigo e deixa o inimigo sair livre? Que o Senhor te recompense. Agora eu sei, eu estou vendo, eu sei, o reino de Israel será firme nas tuas mãos. Você está entendendo, querido? Deus deseja que você tenha esse coração. Guarda teu coração. Razões, você vai ter muitas razões para contaminar teu coração. Mas não permita que nenhuma delas seja maior do que a razão de agradar ao Senhor. Não permita que nenhuma das razões seja maior. Guarda o teu coração. O diabo vai fazer tudo para contaminar o teu coração. Se ele contaminar o teu coração, ele vai contaminar tudo que você fizer. Tudo que você fizer vai estar contaminado. Por isso, guarda o teu coração. Já estamos terminando. Vamos lá. Ele não era perfeito, mas ele era ensinável. Pergunta ao seu vizinho: você é ensinável? Ou você é do tipo de pessoa que quando alguém vai ensinar, diz assim: já sei. Elias trabalha com muita gente assim, que ele tem que ensinar. Não sei se ele já lidou com pessoas assim. Pessoas que não gostam de ser ensinadas. Tá. Ou então que diz assim: tá. Aquele tá é assim, tá. Já pode, não precisa estar falando mais nada não, já sei. Não precisa falar nada não, tá. Ó, faz assim, 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 tá. Como que ele está pensando que é quem? Para estar me ensinando. Está pensando que é quem? Eu sei. Tem pessoas que não gostam de aprender. Não são ensináveis. Davi, ele era alguém ensinável. Quando alguém é ensinável, tem esperança para essa pessoa. Porque você não pode ensinar alguém que não quer aprender. Alguém que já acha, poxa, eu já sei tudo. Gente, ninguém sabe tudo. Todos nós estamos num processo de aprendizagem. Né? Provérbios 27, 22, diz o quê? Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. O insensato você pode bater lá, moendo ele, mas a insensatez não sai dele. Por quê? Ele não quer aprender. São pessoas, a insensatez está no fato da pessoa não querer aprender. Você pode moer como pegando, você já, aqui tem, né, ou tinha muito aqueles pilão que o pessoal batia o quê? Batia o quê, gente? Pimenta, mas tem mais coisas, né? Café, que mais? Milho, pronto, também milho, o pessoal batia. Você pode pegar o tolo, bater no pilão, e a insensatez não sai dele. Por quê? Porque ele não quer aprender. Tem pessoas que não querem. Olha o que Davi diz: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Salmo 25, Davi está dizendo para Deus: Deus, me ensine. Deus, eu quero aprender. Deus, me ensine. Me ensina, Senhor. Me ensina como ser um crente melhor. Me ensina como tratar as pessoas melhor. Me ensina como ser mais respeitoso. Senhor, me ensina. Eu quero aprender. Deus, eu quero aprender. Senhor, me ensina. Peça para o Senhor aquilo que você deseja, que você quer aprender. Muitas vezes nós não aprendemos porque nós não pedimos. Nós não pedimos: Senhor, eu quero aprender. Senhor, me ensina aqui.
Então seja alguém ensinável. Não seja alguém como o tolo, que mesmo batendo ali com o pilão, não sai a tolice dele. Não deixa a tolice, porque não quer aprender. Mas que cada um de nós possamos ter esse coração ensinável. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Esse é o homem, a imagem de Deus. Aham. Pegue, por favor. Esse é o homem, a imagem de Deus. Nós vimos Davi. Vocês viram que ele não era perfeito, mas ele tinha algo que agradava ao Senhor. E o que era, pastor? Ele tinha um coração ensinável. Ele tinha Deus como seu bem maior. Ele não ficava dando desculpas. Curva a tua cabeça nesse momento. E se você pode, faz uma oração para o Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser esse tipo de homem, essa mulher, que compreende que o Senhor é o bem maior. E acima de tudo, querido, como você ouviu, por favor, dê ouvidos à voz do Espírito Santo nesse momento. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Não deixa que nada contamine o teu coração. Eu sei que às vezes você pode passar por traições, pessoas podem te ferir, pessoas podem te magoar, mas Deus permite essas coisas. Mas Ele não deseja que você permita que essas coisas entrem no seu coração. Quando você age diferente, até os teus inimigos irão te abençoar. As pessoas vão começar a dizer: realmente ele é diferente, realmente ela é diferente. Realmente Deus vai abençoar muito a vida dessa pessoa, porque ela é diferente. Os teus adversários vão começar a falar essas coisas. Os teus inimigos irão abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor.